Fala galera, aqui é o professor Herbert Almeida e na aula de hoje nós vamos estudar o regime jurídico administrativo. No seu edital pode aparecer também como princípios da administração pública ou princípios básicos da administração pública. De olho no nosso quadro, então, para a gente já entender como que esse assunto é abordado, como que ele é ensinado pela nossa doutrina e cobrado pelas nossas bancas de concurso. Regime jurídico administrativo, os princípios da administração pública. Vamos lá. Pessoal, primeiramente tratando de algumas noções gerais para você entender o que é essa história de regime jurídico administrativo. Principalmente se você nunca teve contato com essa disciplina, a gente vai fazer algumas explicações interessantes. Vamos lá. O regime jurídico administrativo ele é um sistema que dá identidade ao direito administrativo. Então nós estamos estudando a nossa disciplina, o direito administrativo. Você deve saber que o direito administrativo ele basicamente regula, disciplina essas relações da administração pública com os administrados e também da administração pública com seus próprios agentes públicos, dispondo sobre serviços públicos, licitações, concursos públicos, entre outras normas de interesse público. E o regime jurídico administrativo é o que qualifica, é o que dá essa identidade a esse tal de direito administrativo. Nós vamos ver ao longo das nossas aulas que no direito administrativo, no direito aplicável aí ao poder público, algumas normas diferem bastante, possuem características distintas daquilo que você vê em relações particulares, em relações privadas. Quando você firma, por exemplo, um contrato de locação de um imóvel, você quer morar, você quer pagar um aluguel, este contrato ele é disciplinado por normas de direito privado. Agora, quando a gente trata de relações da administração pública, nós vamos ver no dia a dia, como por exemplo, num contrato de prestação de serviços públicos, que aqui se aplicam algumas características próprias do direito administrativo. E essas características próprias do direito administrativo decorrem desse denominado regime jurídico administrativo. Então, aprofundando um pouquinho mais, esse regime jurídico administrativo, essa característica específica, é formado por um conjunto de prerrogativas e por um conjunto de restrições. Se você não sabe bem o que são prerrogativas e o que são restrições, basta você ter a ideia o seguinte: a administração pública, para defender o interesse da sociedade, o interesse da coletividade, ela não pode estar numa situação de igualdade com o particular. Pelo contrário, ela tem que estar num patamar acima. A administração pública tem que ter condições de, em algumas situações, agir com mais poder do que o particular. Por isso que num contrato administrativo, em algumas situações, o poder público pode alterar uma cláusula contratual, mesmo que a outra parte não concorde com essa alteração. Por isso que em algumas situações, um guarda de trânsito, se constatar que você excedeu o limite de velocidade, pode parar o seu carro, lavrar uma auto de infração que posteriormente vai formar uma multa de trânsito. Mesmo que você não concorde com aquele guarda, que você não queira levar essa multa, ele vai lavrar o auto de infração, você terá o direito de se defender e ao final, se a autoridade administrativa competente entender que você estava errado, vai aplicar a multa de trânsito. Então veja que nessas situações a administração possui poderes, possui isso aqui, possui prerrogativas próprias. Por outro lado, em determinadas situações, a administração pública ela não pode extrapolar, ela não pode atentar contra os direitos e garantias individuais. Ao mesmo tempo que um agente público, aquele prefeito municipal, por exemplo, ou um secretário municipal também, por exemplo, eles não são donos do patrimônio público, mas meros gestores que estão atuando ali em nome da sociedade. Como eles não são donos da coisa pública, do patrimônio público, eles não podem administrar esse patrimônio da forma que desejarem. Eles se submetem a um conjunto de restrições. Essas limitações, essas restrições representam esse outro lado do nosso regime jurídico administrativo. Tudo isso a gente vai falar já já com bastante detalhes. Essas prerrogativas formam o que a gente chama de princípio da supremacia do interesse público sobre o privado. Por outro lado, as restrições formam o denominado princípio da indisponibilidade do interesse público. Eu já vou falar sobre esses dois, eu não vou aprofundar por hora, mas apenas saiba que o regime jurídico administrativo é formado por um conjunto de prerrogativas e restrições. As prerrogativas denominam o princípio da supremacia
dia e as restrições decorrem do princípio da indisponibilidade. É importante, e agora, se você está começando a estudar o direito administrativo, eu já vou trazer aqui um ponto para você. No seu dia a dia, quando você vai ler um texto, você normalmente vê que o autor traz vários sinônimos. Algumas expressões são bem próximas, possuem uma forma de escrever bem semelhante, e você no seu dia a dia costuma encarar isso como se significasse a mesma coisa. No direito administrativo, você sempre tem que ter uma cautela em relação a isso, porque os nossos autores, infelizmente, volta e meia pegam duas expressões bem parecidas na forma de escrever, mas que possuem um significado significativamente diferente. Vou começar dando logo para vocês o primeiro exemplo. A doutrina, em especial a professora Maria de Pietro, divide ou diferencia essa história de regime jurídico da administração pública do regime jurídico administrativo. Essas duas expressões possuem significados bem distintos. Sempre que a gente fala em regime jurídico, nós podemos falar em regime jurídico de direito público e também podemos falar do regime jurídico de direito privado. O regime jurídico de direito público é esse em que estão presentes essas características especiais da administração, com as suas prerrogativas, colocando a administração numa situação de verticalidade quando comparada com particular, e também possui aqui um conjunto de restrições. Esse é o regime de direito público. Este regime é adotado, em geral, quando a administração pública está tutelando, está protegendo diretamente o interesse da coletividade. Por exemplo, a gente aplica o regime jurídico de direito público quando a administração pública deseja desapropriar um bem, desapropriar um imóvel para construir naquele local uma rodovia. Imagine que o dono daquele imóvel não queira se desfazer dele. Não, esse terreno aqui é meu, eu gosto desse terreno, no futuro eu queria fazer uma fazenda aqui e eu não quero vender isso aqui não. Aí a administração pública chega e fala, ó meu amigo, o único local que dá para eu passar essa rodovia é bem no meio desse seu terreno e vai abranger todo esse seu terreno. E por isso nós estamos desapropriando este bem. Veja que mesmo que o particular não concorde com essa medida, a administração pública irá desapropriar aquele imóvel. Nesta situação, a administração está tutelando diretamente o interesse da coletividade. Por isso que aqui está presente o regime de direito público. Por outro lado, em determinadas hipóteses, a administração não age aplicando o direito público propriamente dito. Por exemplo, você vai estudar e vai saber que a administração pública possui as tais empresas públicas e sociedades de economia mista. Um exemplo de empresa pública é a Caixa Econômica Federal. Quando a Caixa Econômica Federal firma um contrato com um correntista, com um cliente, você vai lá na Caixa e pede para abrir uma conta naquele banco. Quando você faz isso, este contrato, esta relação jurídica que você está firmando com a Caixa Econômica Federal é regida pelo direito privado, porque nesta situação a Caixa está agindo como se fosse um banco privado qualquer. E na verdade ela é um banco público, mas mesmo assim ela está agindo nessa situação em situação bem semelhante ao que ocorreria num banco privado. Se você fosse lá do Bradesco, no Santander ou em qualquer outro banco privado, este contrato seria bem semelhante. Então veja que nesta situação específica, a Caixa está agindo sob o regime jurídico de direito privado. Então é importante você diferenciar esses dois regimes jurídicos. Mas no dia a dia, você vai ver várias situações em que a administração age tanto com o regime de direito público como com o regime de direito privado, havendo predomínio de uma norma ou de outra conforme o caso. Os próprios bancos públicos, as empresas públicas, as sociedades de economia mista, vou utilizar aqui a expressão as empresas estatais, as próprias empresas estatais se submetem a um regime jurídico que eu diria que é híbrido, porque ora ela se submete ao regime de direito privado quando, por exemplo, compra um insumo, uma matéria-prima para a produção daquilo que ela está fazendo, mas em outros momentos se submete ao regime
de direito público, quando, por exemplo, precisa fazer um concurso público para contratar os seus empregados públicos, quando precisa fazer uma licitação para escolher uma empresa para firmar contratos ou em outras relações. Portanto, na prática, nós vamos ver muitas vezes isso aqui. Regime de direito público somado ao regime de direito privado. Essa relação que envolve tanto o direito público como o direito privado, a doutrina chama de regime jurídico da administração pública, ou seja, envolve todo o regime ao qual a administração se submete. Já o regime jurídico administrativo ocorre nas relações em que há predomínio ou exclusividade do regime jurídico de direito público. Então, sempre tenha isso em mente. Se a administração age tutelando o regime jurídico administrativo, a aplicação aqui do regime de direito público. Se a administração age tutelando tanto o direito público quanto o direito privado, ao regime jurídico da administração pública. Feita essa parte inicial, que pode parecer um pouquinho mais chata, a gente pode efetivamente ir avançando com o nosso conteúdo. Vamos lá. Pessoal, falando dessa história de regime jurídico administrativo, eu comentei com vocês que ele é formado pelo binômio supremacia do interesse público e indisponibilidade do interesse público. Aí vamos lá. A supremacia, conforme já conversamos, é formado por um conjunto de prerrogativas, ou seja, por poderes especiais que a administração se submete. Essas prerrogativas elas estarão presentes quando houver um conflito entre o interesse público e o interesse privado. Eu até dei alguns exemplos para vocês de quando que vai acontecer isso. Eu só quero colocar uma ressalva que mesmo quando a administração age com base na supremacia do interesse público, ela deve respeitar o que prescreve a lei e os direitos e garantias. Então, por exemplo, se você quer aplicar uma sanção a determinada pessoa, você tem que considerar o contraditório e a ampla defesa. Isso é uma garantia assegurada pela Constituição Federal. Se você quer desapropriar um bem, você tem que dar uma justa indenização correspondente ao valor desse imóvel. Você não pode chegar lá e desapropriar um bem que vale 10 milhões e querer pagar 500 mil para o proprietário. Você vai ter que pagar um valor, uma justa indenização por aquilo. Então, em todas as situações, mesmo que haja predomínio da supremacia do interesse público, a administração pública tem que observar o que determina a lei e tem que respeitar os direitos e as garantias individuais. Alguns exemplos de aplicação do nosso princípio da supremacia. Nas tais cláusulas exorbitantes, se você não sabe o que é uma cláusula exorbitante, essas cláusulas são poderes, capacidades especiais que a administração possui nos contratos administrativos. Lá num contrato administrativo, a administração pode alterar unilateralmente o contrato, a administração pode aplicar sanções, pode fiscalizar este contrato. Em caso de necessidade da continuidade do serviço, pode ocupar temporariamente as instalações dessa empresa que está contratando com a administração para permitir que você continue prestando aquele serviço à sociedade. Enfim, nessas situações, em todos esses casos, a administração age com mais poder do que tem o particular, age numa relação de verticalidade. Obrigações constituídas por meio de atos unilaterais. Quando você estudar os atos administrativos, você vai saber que ato administrativo é uma manifestação unilateral de vontade da administração pública. Então, quando a administração aplica uma multa, é a administração que está se manifestando e não você como particular que está fazendo isso. Quando a administração desapropria o bem, que eu acabei de falar, que é outro exemplo de ato administrativo, quando a administração, dentro do poder de polícia, concede uma licença de funcionamento, um alvará de funcionamento de determinado estabelecimento, em todas essas situações nós temos atos unilaterais, ou seja, que advêm apenas da administração pública e que muitas vezes constituem obrigações aos particulares, aos administrados, a você, quando se relaciona com a administração. Desapropriação, já falei várias vezes, exercício do poder de polícia, que é uma prerrogativa própria da administração. Em todas essas situações nós estaremos presentes, estaremos
tratando de poderes e prerrogativas da administração. O outro lado da balança trata da indisponibilidade. Essa indisponibilidade trata de sujeições, de restrições, de limitações que a administração pública possui. Para você entender bem o que é essa história de indisponibilidade do interesse público, pensa um pouquinho comigo. Até já comentei isso agora há pouco. Um secretário municipal, ele não é dono daquele patrimônio que ele está gerindo. Ele está apenas administrando aquele patrimônio. O dono, o titular daquilo é a sociedade. Se ele não é o dono, ele não dispõe daquilo. Dizer que ele não dispõe significa dizer que ele não pode fazer o que ele quiser com esse patrimônio. Ele, se desejar vender, por exemplo, um imóvel público, ele somente poderá vender este imóvel se ele seguir um conjunto de restrições definidas em lei. Ele não pode contratar para ser seu assessor quem ele bem entender. Ele não pode colocar a esposa, via de regra, né, nós depois vamos falar até sobre isso, ele não pode colocar a esposa dele, por exemplo, para trabalhar ali como assessora. Ele não pode contratar a empresa do amigo dele para prestar um serviço de saúde à população. Todas as situações ele não pode fazer porque ele não é o dono da coisa pública, ele apenas está gerindo. E por isso a legislação, a Constituição Federal, as normas jurídicas trazem um conjunto de limitações para impedir que ele se aproprie da coisa pública em benefício próprio. Então, o princípio da indisponibilidade, ele entra muito nessa ideia de proteção do patrimônio público. Os agentes públicos não são donos da administração, isso a gente já comentou, e ele é muito associado ao princípio da legalidade. Pessoal, só pensa comigo. Na época das monarquias absolutistas, em que você tinha lá a figura do rei, o rei gerenciava o seu reino, gerenciava o patrimônio público como se fosse um patrimônio dele. Na verdade, tudo pertencia ao rei. O rei poderia contratar quem ele quisesse, poderia pagar o que ele quisesse para quem quer que fosse, poderia aumentar os impostos do nada, poderia cobrar o que ele quisesse. O rei nunca errava e era dono de tudo. Isso acabou ofendendo muitas vezes o interesse individual de cada pessoa. Com a ascensão da burguesia, isso acabou caindo por terra, surgiram as democracias e desde então a gente entende que esse patrimônio pertence à coletividade e que o Estado, quando se relacionar com os particulares, ele deve, digamos assim, respeitar os interesses individuais. Então, essa ideia de indisponibilidade e de princípio da legalidade entram com o objetivo de limitar a atuação do Estado. Veja-se que, com base na supremacia, a administração está numa posição de verticalidade, de superioridade. Com base na indisponibilidade, nós vamos tentar defender o patrimônio público e defender o indivíduo contra abusos eventuais dos agentes públicos. Então, por isso que o princípio da indisponibilidade é muito associado ao próprio princípio da legalidade. Tanto que alguns autores dizem que a base do regime jurídico administrativo não seria a supremacia e a indisponibilidade, mas sim a supremacia e a legalidade. Mas, de qualquer forma, prevalece a ideia de que é supremacia e indisponibilidade para fins de questões de prova. Então, alguns exemplos de aplicação do nosso princípio da indisponibilidade. A necessidade de fazer concurso público, uma vez que você não pode contratar qualquer pessoa, você tem que contratar aquele que alcançar o melhor resultado em um concurso público. A necessidade de fazer uma licitação pública, já que você não pode contratar a empresa do amigo, mas sim a empresa que oferecer a melhor proposta para a administração pública. Regras para alienação. Alienação nada mais é do que você vender um bem público. Para você vender um bem público, você tem que se submeter a um conjunto de restrições, de limitações. Cumpre acrescentar também isso aqui, ó. O princípio da indisponibilidade mostra também essa relação de poder-dever de agir, porque um agente público, ao mesmo tempo que ele recebe uma competência legal, ele tem a obrigação de exercer esta competência que a lei atribuiu. Por exemplo, se um guarda de trânsito verifica que você excedeu o limite de velocidade, ele tem o poder de aplicar a multa, mas ele também tem o dever de aplicar a multa. Ele não pode simplesmente, esse cara é um amigo meu, eu não vou multar ele não. Não, ele
tem que multar, porque você tem que ter uma relação de poder e de dever. Se foi a lei que deu a ele essa competência, se ele não exercê-la, ele estará contrariando a lei e ele não pode fazer isso. Então, tudo isso aqui demonstra o nosso tal de regime jurídico administrativo. Então vamos lá, avançando um pouquinho com o nosso tema, nós já podemos resolver a primeira questão de prova, uma questão aplicada pelo CESP no ano de 2017. A administração pública pode estar sujeita tanto ao regime jurídico de direito privado quanto ao regime de direito público. Trata-se aqui, então, da aplicação do nosso regime jurídico dando bastante ênfase isso aqui, né, da administração pública, porque nesse regime jurídico da administração pública nós teremos a presença do regime de direito privado e também do regime de direito público. E isso é verdade, pessoal. Em algumas relações há predomínio do regime de direito público, em outras há predomínio do regime de direito privado, mas a administração pública se submete tanto ao de direito privado quanto ao regime de direito público. Logo, a nossa primeira questão está correta, questão bem tranquilinha para a gente compreender o assunto. E aí? Mas o professor falou de regime jurídico administrativo, comentou lá no começo da aula que volta e meia isso aparece nos editais como princípios, porque na verdade essa expressão regime jurídico administrativo muitas vezes se demonstra por um conjunto de princípios que se aplicam à administração pública. Mas professor, o que são princípios? Para a gente entender bem o que são os princípios, a gente deve entender qual é a diferença entre regras e princípios. Eu só vou trazer um detalhezinho, porque nem todo autor concorda com essa divisão que eu vou colocar aqui. Essa divisão, esse tema é um tema muito teórico, eu vou tentar abordar ele da forma mais objetiva possível, no essencial para aquilo que poderia aparecer em prova ou para te ajudar a entender o assunto. Quando a gente fala de um regime jurídico, esse regime jurídico ele é formado por um conjunto de normas. Essas normas orientam a atuação. E essas normas se subdividem em regras, de um lado, e em princípios, de outro. Enquanto as regras elas possuem uma prescrição bem objetiva, elas vão trazer aqui uma determinação, uma proibição, faça isso ou deixe de fazer aquilo. Em geral, essas regras estão descritas de forma nítida dentro de um texto de uma norma. Então, quando vem lá uma lei e diz que você não pode matar ninguém, porque se você matar alguém você se submete aí a determinada pena, essa situação, essa norma aqui determina uma regra. A regra normalmente possui um sentido bem específico. Claro, né? Muitas vezes a gente vê que nossas leis são difíceis de compreender, mas em geral a regra ela possui uma determinação ou uma vedação, faça isso ou deixe de fazer aquilo. Já os princípios, eles dependem mais de uma abstração, de uma situação um pouquinho mais generalizada. O princípio, ele muitas vezes é utilizado para ajudar na compreensão ou na aplicação das regras, para preencher lacunas, para orientar o aplicador da norma, o intérprete da norma, de como agir naquele caso. Então, regra normalmente é aquilo que está na lei, descrito de forma bem objetiva, enquanto o princípio é um postulado, é uma orientação, é um meio que vai ajudar a gente a compreender o que o ordenamento jurídico quer que a gente faça. Então, nessa explicação bem teórica, a gente pode começar a analisar então os nossos temas. Aí tem um ponto interessante, né? Quando você trata de uma norma, em geral você não pode ter um conflito entre duas normas. Imagine que uma lei diz que você não pode matar alguém e a outra diz que você vai ter que matar alguém. Opa, calma aí, você vai ter que pegar alguns elementos para tentar entender o que uma está dizendo e o que a outra está dizendo para aplicá-las no caso concreto. E muitas vezes uma regra, se de fato ela contrariar outra, uma regra vai funcionar e a outra vai deixar de funcionar. Então, regras, quando elas se conflitam, você tem que pegar meios para dizer qual que vale e qual que não vale. Já os princípios, como eles possuem uma abstração mais geral, você vai ter que analisar cada caso concreto e ver qual o melhor princípio para aquela situação. O professor está muito confuso, eu não estou entendendo nada
nada que você está falando. Vou pegar um exemplo. A administração pública se submete ao princípio da legalidade. Significa que um agente público só pode fazer o que a lei determina ou autoriza. Se alguma conduta estatal contrariar uma lei, esta conduta será passível de anulação. Tem aqui um meio de eu desfazer aquele ato, anulando este ato. Agora imagine que a administração pública praticou um ato e 15 anos depois constatou essa irregularidade. E se constate que se você desfizer aquele ato, o prejuízo será ainda maior. Ora, a administração se submete ao princípio da legalidade, mas se ela cumprir este princípio ao pé da letra, ela vai trazer mais prejuízo para a sociedade do que benefício. Nessa situação, eu vou analisar outros princípios, como o princípio da segurança jurídica, que busca dar estabilidade às relações jurídicas já constituídas. Ou seja, eu não posso uma hora agir de uma forma e daqui a não sei quanto tempo mudar isso, causando um prejuízo gigantesco para a sociedade. Então, eu peso os dois princípios e digo, olha, neste caso aqui vai prevalecer o princípio da segurança jurídica. E nós não vamos anular o ato, vamos deixar ele do jeito que está, porque nós demoramos muito tempo para verificar a ilegalidade e agora se a gente tentar corrigir, a gente vai prejudicar mais ainda a sociedade. Veja que em cada caso eu vou analisar qual o princípio que deverá prevalecer. Pessoal, cumpre observar também que não existe hierarquia entre os princípios. Daqui a pouco nós vamos estudar os princípios constitucionais expressos, descritos lá no artigo 37 da Constituição Federal. O princípio da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Aí você pensar, professor, esses princípios estão descritos expressamente na Constituição Federal, então eles são maiores, são mais fortes do que os demais princípios. Não. Não existe hierarquia entre os princípios. Um princípio expresso ou um princípio implícito na Constituição Federal, ambos decorrem do texto constitucional, só que um de forma expressa, outro de forma implícita. E não há hierarquia entre eles. No caso concreto, eu vou ter que analisar as situações e dizer qual o princípio que vai prevalecer naquela situação. Então, não esqueça. Não existe hierarquia entre os princípios. Ah, professor, mas você acabou de falar que o princípio da supremacia do interesse público e da indisponibilidade formam a base, os pilares do regime jurídico administrativo. Então eles não são hierarquicamente superiores aos demais? Não. Eles apenas são a base do regime jurídico administrativo, mas não estão hierarquicamente acima de um ou de outro. Por quê? Volto a frisar, não há hierarquia entre os princípios. Aí agora eu vou falar com vocês, já acabei de comentar essa história de princípio expresso e princípio implícito. Qual é a diferença entre essa história de princípio expresso e princípio explícito? Se você tiver aí a sua Constituição em mãos, abra a Constituição e vá lá no artigo 37. Você vai ver que logo no caput, no início do artigo 37, vai haver um comando que diz que a administração pública se submete aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Veja que a Constituição está dando nome a esses princípios. Ela fala princípios da e traz um nome para estes 5 princípios. Estes 5 princípios que estão recebendo este nome do texto constitucional são princípios expressos, justamente porque eles estão expressos, eles estão escritos, estão descritos nesse artigo 37 caput da Constituição. Mas, se você procurar a Constituição do início ao final, em nenhum momento você vai ler lá princípio da supremacia do interesse público sobre o privado. Mas mesmo assim, eu posso dizer que este princípio decorre da razão de ser do Estado e por isso decorre da própria Constituição Federal. O nome supremacia do interesse público sobre o privado não aparece escrito no texto constitucional, mas a sua realização, a sua aplicação decorre das normas constitucionais. Significa dizer então que o princípio da supremacia é um princípio implícito. Você vai ler também ao longo da Constituição Federal
que é obrigatória a concessão do contraditório e da ampla defesa para que as pessoas possam se defender nos processos administrativos e nos processos judiciais. Aí eu pergunto, lá na Constituição fala assim, princípio do contraditório e da ampla defesa? Não, apenas diz que você tem que conceder o contraditório e a ampla defesa. Então, este princípio também é implícito. Então, essa é a ideia do que é princípio expresso e do que é princípio implícito. No expresso, vai aparecer o nome, vou colocar entre aspas assim, de cada princípio. No implícito, você vai ver apenas o significado deste princípio, você vai chegar a um princípio implícito por intermédio de outros princípios, você vai chegar a um princípio implícito por meio da interpretação da norma, por meio da construção jurisprudencial sobre aquele assunto, por outros vários meios você chega a um princípio implícito. E aí a doutrina vai dar um nome para aquela situação. Então essa aqui é a diferença. Agora eu vou trazer outra informação para vocês. Para eu dizer se um princípio é expresso ou implícito, eu preciso saber qual é o meu parâmetro. Quando eu trato de Constituição Federal, tratando de administração pública, somente teremos 5 princípios expressos. Mas se você pegar, por exemplo, a Lei de Licitações e Contratos, que é a Lei 8666, você vai ver lá que no artigo 3º dela tem um conjunto de outros princípios. Se você for lá na Lei 9784, que é a Lei do Processo Administrativo, no âmbito da administração federal, você vai ver lá também um conjunto de princípios. Quer dizer o seguinte, um princípio pode estar expresso na Constituição, pode estar expresso na Lei de Licitações, na Lei de Processo Administrativo ou em qualquer outra norma aplicável à administração pública. Então, para eu dizer se aquele princípio é expresso ou não, eu tenho que saber qual é o meu parâmetro. É a Constituição? É a Lei de Licitações? É a Lei de Processo Administrativo? Qual é o meu parâmetro de controle? Essa é uma ideia que a gente tem que diferenciar. Mas em quase todas as questões de prova, em quase todas, o parâmetro é sempre a Constituição Federal. Mas ela pode trazer um outro parâmetro também, de acordo com cada prova. Tudo isso vai ficar bem claro à medida que você for avançando no assunto e estudando outros temas, e aí você vai compreender melhor cada um desses pontos que eu estou falando.